Senhoras e senhores, boa tarde. Com muita satisfação que damos início ao evento de encerramento de Meta 1 do projeto de saneamento de São José dos Pinhais. Mapeamento, avaliação ambiental, geológica e geotécnica das nascentes, dedicada à identificação dessas nascentes em área urbana. Essa ação ela tem como objetivo mapear, registrar e valorizar os nossos recursos hídricos, fundamentais para a sustentabilidade e qualidade de nossa vida na sociedade e da nossa cidade. Agradecemos a presença das autoridades, equipes técnicas e instituições parceiras que prestigiam este momento. Convidamos, então, para compor a mesa de honra, o secretário do Governo, senhor Wagner Zacicleves. Convidamos agora o secretário municipal de Meio Ambiente, senhor Samuel Alves da Silva. Convidamos também o presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, senhor Diógenes Moreira Menon. Convidamos o presidente da Câmara de Vereadores, senhor professor Wellington Leitão. E, por último, o representante da Universidade Livre do Meio Ambiente, senhora Alana Alves. As demais autoridades sintam-se honrosamente convidadas a ocupar as primeiras fileiras. Agora começaremos com a execução dos hinos. Convidamos todos os presentes a se colocarem em posição de respeito para a execução dos hinos. Iniciaremos com o hino nacional brasileiro. Grandeza, terra adorada.
Entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir. Para nascerás luzeiro, avante para o porvir. O teu fulgor de mocidade, terra tens brilho de alvorada, rumores de felicidade, canções e flores pela estrada, rumores de felicidade, canções e flores pela estrada. Entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir. Para nascerás luzeiro, avante para o porvir. Outrora apenas panorama de campos ermos e florestas, vibras agora tua fama pelos clarins das grandes festas. Vibras agora tua fama pelos clarins das grandes festas. Entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir. Para nascerás luzeiro, avante para o porvir. A glória, glória, santuário, que o povo aspire e idolatra. E brilharás com brilho vário, estrela rútila da pátria. E brilharás com brilho vário, estrela rútila da pátria. Entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir. Para nascerás luzeiro, avante para o porvir. Pela vitória da mais forte, luta, luta, chegada é a hora. Para os zênites teu norte, terra já vem rompendo a aurora. Para os zênites teu norte, terra já vem rompendo a aurora. Entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir. Para nascerás luzeiro, avante para o porvir. As tuas glórias unidos cantemos, nesta terra festiva e gentil, e teus grandes heróis celebremos, nós que somos estirpe viril, venerável relicário, salve, salve, direto Rincão, pois que és um sublime sacrário, de fiel nobreza e tradição. Este amor proclamemos bem alto, com sincero, expressivo calor. Ó princesa feliz do Planalto, sol augusto de graça e valor. Venerável relicário, salve, salve, direto Rincão, pois que és um sublime sacrário, de fiel nobreza e tradição. Que cidade mais doce e risonha, onde achar bem melhor do que tu, se és a deusa formosa que sonha, junto às margens do Manso Iguaçu. Venerável relicário, salve, salve, direto Rincão, pois que és um sublime sacrário, de fiel nobreza e tradição. Do futuro seguindo olhos brilhos, tu mais forte, mais bela serás, pelo honesto labor de teus filhos.
és um sublime sacrário de fiel nobreza e tradição. Por tua causa daremos a vida e olvidar-te por certo jamais. Salve terra formosa e querida, São José dos Pinhais, venerável relicário, salve, salve, dileto então, pois que és um sublime sacrário de fiel nobreza e tradição. Neste momento, damos início, então, ao evento com as saudações institucionais. Primeiro passamos a palavra ao secretário de Meio Ambiente, senhor Samuel Alves da Silva. Boa tarde a todos. O dia de hoje está iniciando essa abertura para a apresentação desse trabalho de grande importância para o município. Agradecer a presença de todos, o presidente do Conselho Municipal, o Wagner representando nossa prefeita hoje, o presidente da Câmara, professor Wellington, e a Alana aqui representando a Unilivre. Antes de mais nada, acho que é interessante a gente mencionar algumas características do nosso município. É um município muito heterogêneo. Embora a gente esteja aqui colado a Curitiba, tem um adensamento populacional muito grande aqui na área urbana, a gente também tem aí quase 60% do município de cobertura florestal. Só que o que acontece? Por mais que a gente tenha uma boa qualidade ambiental nessa área rural nossa, que representa aproximadamente 80% da extensão territorial do município, a área urbana ela sofre uma pressão muito grande no sentido de todos os recursos naturais, né? Principalmente os recursos hídricos. Então, essa atenção especial quanto às nascentes, ela é muito importante, porque a gente não consegue preservar, conservar e propor e deixar para a população futura os recursos hídricos com qualidade se a gente não tiver conhecimento do que a gente está tratando, né? Então, se a gente pretende futuramente ter um desenvolvimento sustentável, ou seja, se a gente pretende ter qualidade ambiental, ter o que comer, ter onde morar e gerar riqueza, a gente precisa se atentar a esses detalhes para que a gente possa planejar e fazer um ordenamento correto da ocupação do solo e do uso do solo futuramente. Então, agradeço a todos. Muito obrigado. Agora, passamos a palavra ao presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, senhor Diógenes Moreira Menon. Boa tarde a todos. É uma satisfação, uma alegria estar aqui hoje recebendo, né, a apresentação de um projeto de tão grande importância aqui para o nosso município. Quero, em especial, agradecer a presença aqui de alguns conselheiros que fazem parte do conselho ao qual eu sou presidente. Agradecer, em especial, a ajuda em que eles, né, contribuem com a Secretaria do Meio Ambiente, com o município propriamente dito, dizer o quanto são atuantes nesta área tão delicada e tão importante para nós. Veja, assim como nosso secretário Samuel colocou algumas características do nosso município,
além dessa fragilidade, desse cuidado extremo que nós devemos ter com todas essas áreas, nós temos um crescimento exponencial desse município, as ocupações por ele dada. Então, também agradecer a presença da parte técnica da Secretaria do Meio Ambiente, agradecer também a Comissão Técnica do Urbanismo e de outras secretarias tão importantes para esse projeto acontecer. Para nós, como Conselho do Meio Ambiente, é uma grande alegria poder fazer parte de um estudo tão importante e que deveria ser feito em todas as regiões antes de qualquer tipo de consulta ou ocupação. Nosso município está passando por um período agora, o qual será atualizado o seu plano diretor, e nada mais justo que nós, como Conselho do Meio Ambiente, poder contribuir com tantos projetos bacanas aí, para que futuramente nós conseguimos deixar o município devidamente organizado e as gerações seguintes, tanto pessoas como técnicos, habitantes, empresas, puderem ter um esclarecimento melhor de todas essas áreas que o município tem. Eu agradeço ao secretário de Meio Ambiente, que prontamente atende a todos os pedidos da comissão técnica, e também agradeço a todos que fazem parte do nosso conselho, que disponibilizaram prontamente também do recurso o qual fazem gestão, para que nós podemos estar hoje aqui recebendo essa primeira etapa do projeto, do mapeamento das nascentes aqui do nosso município. Então, meu muito obrigado a todos. Agora, passamos a palavra ao representante do Legislativo, o senhor professor Wellington Leitão. Senhores e senhoras, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu quero reiterar aqui a nossa satisfação como Casa Legislativa, que esse espaço seja ocupado sempre para que possa ser debatido assuntos dos mais variados da nossa cidade, do nosso povo, sejam debatidos aqui dentro. Até julho, nós tínhamos promovido dentro desta casa 114 eventos e mais de 7 mil pessoas que passaram pelos lugares que os senhores estão assentados. Essa é uma maneira da gente valorizar o trabalho de cada secretaria, o trabalho da prefeita, mas é também a oportunidade que nós temos de trazer o povo para dentro desta casa e aqui dentro discutir assuntos como os de hoje, de uma importância fundamental. Quero cumprimentar o presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, o Diógenes, cumprimentar a representante da Unilivre, Alanes. Quero cumprimentar aqui o nosso secretário de governo, representando a prefeita Nina Singer, e também o nosso secretário de Meio Ambiente, o Samuel. O desafio não é nem um pouco pequeno, né? É um desafio grande. São José é também um lugar economicamente sob vários aspectos estratégicos, mas também ambientalmente ele é estratégico. Tem uma parte considerada de nascentes, não à toa temos uma barragem que vai ser Miringuava, já logo mais cheia, né, que fica na região da Malhada. Enfim, somos também a terra das águas, né, a terra que abastecerá parte de Curitiba e da nossa cidade, essa cidade que não para de crescer. Nós estamos indo para quase 370 mil eleitores, habitantes, né? Então, nós não paramos, nós estamos crescendo o tempo todo, todos os anos nós temos um crescimento considerado. Na eleição passada, nós ficamos por 10 mil eleitores para que tivéssemos o segundo turno. Nessa eleição, nós ficamos muito próximo, já ultrapassando 220 mil eleitores. Já não era mais o segundo turno, agora nós já estamos entrando numa outra esfera. Então, essa é uma cidade que cresce, que precisa cuidar das suas nascentes. As nascentes urbanas, as nascentes da área rural, o meio ambiente como um todo. Está em boas mãos. Samuel, além de um rapaz da qual tem um apreço muito grande, é um profissional técnico, é um
um agente político técnico, que reúne as duas coisas que a política deveria exigir sempre, né? Técnico e política. Né? Porque não pode caminhar sem as duas coisas. Né? Mas não pode também ser só uma das coisas. Tem que ter a visão política, a gestão política e a gestão técnica. Né? O Samuel reúne isso, e eu estendo aqui, não conheço os demais que compõem a mesma, mas estendo ao Wagner, que é a mesma coisa. É um advogado, um dos nomes mais importantes da questão eleitoral do Paraná, mas também tem a gestão política. Né? Então, hoje, Samuel, seja bem-vindo à Casa do Povo, né, que faça um bom seminário, que traga resultados positivos de toda essa questão e que outros eventos que for da tua organização e de mais organização, Wagner, pode acontecer aqui dentro, porque nós temos o maior prazer em receber. A Câmara Municipal, o professor Wellington, cumprimento o Luiz Monteiro lá em cima, que é um vereador nosso, está sempre à disposição. Muito obrigado a todos. Agora passamos a palavra para a representante da Unilivre, senhora Alana Alves. Oi. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria muito grande estar aqui representando a Unilivre, nessa ocasião tão significativa para o município de São José dos Pinhais e para todos que acreditam no poder transformador da gestão ambiental. Cumprimento a senhora prefeita, que infelizmente não pôde estar presente, mas está muito bem representada aqui, o secretário municipal de Meio Ambiente, os vereadores aqui presentes, o presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, demais autoridades, servidores, técnicos, estudantes e representantes da comunidade. A Unilivre nasceu com a missão de aproximar o conhecimento técnico-científico das ações práticas que transformam a realidade local. E esse projeto, voltado ao saneamento básico e à identificação de nascentes em área urbana, representa com clareza o propósito que orienta a nossa instituição: unir saber, experiência e compromisso ambiental para construir cidades mais sustentáveis. A meta 1 desse projeto teve como foco o mapeamento, identificação e caracterização de nascentes localizadas na área urbana de São José dos Pinhais. Mais do que um levantamento técnico, esse trabalho representou um ato de reconhecimento. O reconhecimento da importância das nascentes como ponto de origem da vida, fonte de abastecimento e indicadores de saúde ambiental do território. Essas nascentes, muitas vezes esquecidas em meio ao processo de urbanização, são testemunhas do passado natural do município e chaves para um futuro sustentável que queremos construir. Durante as atividades da Meta 1, foram identificados, georreferenciados e caracterizados diversos pontos de nascentes na malha urbana, a partir de metodologias integradas, que envolveram trabalho de campo, uso de geotecnologias, análise ambiental e social e sistematização dos dados em mapas e relatórios técnicos. Esse conjunto de informações permitiu compreender as condições físicas e ambientais de cada nascente, identificando fatores de pressão antrópica, níveis de conservação potenciais de recuperação e o papel estratégico de cada ponto para a gestão dos recursos hídricos municipais. Além dos aspectos técnicos, o trabalho teve um forte componente educativo e institucional, estimulando a troca entre as equipes da Unilivre e os servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, além de sensibilizar a gestão pública para a importância de proteger as nascentes como patrimônio ambiental e social. Os resultados obtidos vão muito além da identificação dos pontos de água. Eles subsidiarão futuras ações de conservação, recuperação e monitoramento, além de fortalecer instrumentos de planejamento urbano e ambiental, como o plano diretor, o plano de saneamento básico e o próprio ICMS ecológico. Cada nascente mapeada é, portanto, um ponto de partida para políticas públicas mais eficazes, que conciliem o crescimento urbano com a preservação ambiental. A Unilivre se orgulha profundamente de ter contribuído com esse processo, mas esse resultado não seria possível sem a parceria sólida com a Prefeitura de São José dos Pinhais, especialmente por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que desde o início compreendeu a importância do tema e ofereceu todo o apoio necessário para o desenvolvimento das atividades. Agradecemos também aos técnicos municipais que participaram ativamente das etapas de campo e às equipes de gestão e coordenação, que acompanharam o projeto com dedicação exemplar.
Nosso reconhecimento se estende aos moradores e comunidades que, com suas informações e vivências, enriqueceram o diagnóstico e fortaleceram a relação entre o meio técnico e o social. Proteger as nascentes é proteger o futuro. Cada ponto de água que brota do solo é um lembrete silencioso de que a natureza continua resistindo, mesmo em meio ao concreto, e que cabe a nós garantir que essa resistência se transforme em permanência. Com esse trabalho, São José dos Pinhais dá um passo exemplar na direção de um modelo de cidade que reconhece e valoriza sua base ecológica, um modelo que entende que desenvolvimento e preservação não são opostos, mas são complementares. A Unilivre reafirma, sim, o seu compromisso em seguir colaborando com o município e com todas as instituições que acreditam que o conhecimento técnico, aliado à boa vontade política e ao engajamento social, é capaz de redefinir o modo como vivemos nas cidades. Parabéns a todos os envolvidos, gestores, servidores, pesquisadores e parceiros. Que essa meta seja apenas o início de uma trajetória contínua de planejamento, conservação e valorização das nascentes urbanas. Que cada nascente identificada inspire novas ações, novas políticas e, sobretudo, um novo olhar sobre o território que habitamos. Muito obrigada. Agora passamos a palavra para o secretário de Governo, Wagner Zaki Cleves. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do nosso presidente, vereador Wellington Leitão, cumprimento toda a mesa já nominada e aproveito também, em nome do vereador Luiz Monteiro, que nos acompanha aqui, presidente, agradecer pela parceria que essa Câmara, essa Casa tem feito com a administração municipal. A administração não é uma ilha, a gente depende aí da harmonia entre os poderes e a Câmara vem em uma conduta incrível, andando lado a lado da administração para que a gente busque os melhores interesses da população. Isso se demonstra através da celeridade que vem tramitando os nossos projetos aqui dentro, as discussões sérias e assertivas que vêm sendo criadas aqui dentro, demonstrando para a população que aqui é um lugar de debate sério e não de politicagem. Então, parabenizo a sua gestão e a toda essa legislatura pela condução que vem tendo. Queria primeiramente deixado esse registro. Feita essa ponderação inicial, já que estamos falando um pouquinho de administração, eu queria trazer um dado mais curioso. O Ayrton, que está aqui na frente, era nosso secretário de Meio Ambiente ano passado, vivenciou isso um pouquinho mais na pele comigo. Final do ano passado, após confirmada a reeleição da prefeita Nina Singer, a quem eu tenho a honra de representar aqui hoje, ela nos deu uma incumbência. 2021 foi o primeiro ano de gestão dela. Nós não tivemos o índice de transparência, o índice de eficácia do saneamento. Tivemos em 2022, 2023 e 2024, sempre figurando entre os 10 melhores municípios em questão de saneamento do Brasil. E a Nina chama naquela oportunidade a prefeita, eu, o Ayrton e mais algumas pessoas, e nos coloca a seguinte questão. Ela falou assim, olha, está excelente ficar entre os 10, mas eu quero a primeira colocação. E aí nós começamos a fazer uma reformulação administrativa dentro, especialmente da Secretaria de Meio Ambiente. Hoje nós temos lá dentro toda uma divisão voltada à questão dos recursos hídricos, drenagem, esgotamento sanitário, todos temas conexos ao saneamento, todos englobados pelo saneamento para ter essa discussão. Então aproveito, Samuel, meu secretário, que tem bastante gente aqui do meio ambiente hoje, para colocar esse desafio para vocês. Nós temos que alcançar a primeira colocação em saneamento no Brasil. É um desafio que nós temos, que nós queremos alcançar. E por que eu fiz questão de colocar essa pedida? Para deixar bem claro, gente, que a qualidade do ar que a gente respira, a qualidade da água que a gente toma, depende da política. É política pública, ela tem que ser tratada, e aí a felicidade e a alegria que nós temos aqui hoje de ver um estudo voltado para a questão das nascentes, das áreas urbanas de São José dos Pinhais. Era um tema, Diógenes, quando a gente entrou lá atrás, que a gente sempre discutiu, né? Eu vi algumas pessoas do urbanismo aqui, o nosso famoso GEL da prefeitura, é um mapa onde a gente anota tudo o que acontece no município, e nós víamos lá algumas nascentes
cadastradas, e quando você chegava no local, vereador, era sempre uma surpresa. Aquela nascente às vezes existia, às vezes não, às vezes ela estava no terreno errado, às vezes ela estava no terreno certo, não existia um acompanhamento, a gente não podia dar tanta credibilidade assim às informações que nós possuíamos. Então, essa atualização, esse novo formato, ele impacta diretamente na qualidade do nosso serviço e na eficiência do nosso serviço. Não tenho dúvida que vai dar mais celeridade. Eu sei, por exemplo, está ali em cima os 600, servidor do município, que está lá na parte dos alvarás, trabalhando lá com licenciamento. É difícil quando você entra em um sistema e você não tem uma informação atualizada, não tem uma informação correta. Isso vai dar melhor qualidade para a gente prestar o serviço ao cidadão. Então, Diógenes, em teu nome, enquanto presidente, quero parabenizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente por essa iniciativa, talvez das melhores iniciativas que nós tivemos no Conselho ali, né, enfrentar esse desafio, e parabenizar também o Conselho como um todo, que vem se colocando como aquele órgão construtor de soluções. Então a gente vem, principalmente na área de saneamento e drenagem, né, é maravilhoso a gente ver um conselho atuante, do jeito que vem sendo o Conselho do Meio Ambiente, e colocando diretrizes para o município, inclusive com aportes financeiros importantíssimos para a evolução. Destaco aí uma das obras, que é o famoso Rio Lava Pés. Quem pôde acompanhar, né, o Rio Lava Pés está aqui na Aristocrata, quem não pôde acompanhar, né, vá visitar ali para vocês verem o tamanho da obra, que é uma conquista, é um recurso aprovado pelo Conselho e acompanhado pelo Conselho do Meio Ambiente. Então, quero dar esse parabéns a vocês pela coragem de enfrentar e criar soluções também para o município, sendo um grande apoiador da população. Gente, feitas essas considerações, quero agradecer aqui a presença de todos, né? A gente vai ter ainda a demonstração ali dos mapas. Vai ser a Lana mesmo que vai fazer, Lana? Então, vai ter várias pessoas apresentando para vocês, né? Peço para que fiquem, está bem interessante. A gente teve acesso a uma prévia, né? A gente foi acompanhando. Como eu fui secretário de Meio Ambiente, eu não tiro o meu pezinho de lá. Então, volta e meia, eu dou meus pitacos ali, chamo o Samuel para a gente conversar. A gente teve a oportunidade de ver algumas questões prévias, está bem bacana o estudo, parabéns à Unilivre. Leve meu abraço a todos, né, que participaram desse estudo, foi uma coisa muito bacana de ser construída. Então, deixar aqui também o registro da prefeita Nina Singer, que trouxe o abraço dela para vocês. Infelizmente, a agenda hoje estava um pouquinho dobrada. Então, a gente está desde manhã dobrando a agenda. Para quem não acompanhou, a gente está tendo um evento de tecnologia hoje aqui no município, realizada pela prefeitura lá no aeroporto. Está bem legal. Já tivemos no SESC hoje de manhã. Agora de tarde ela está fazendo uma entrega de alguns alvarás para algumas empresas que já estava marcado. Então, está tendo uma conversa com eles. Aí eu pedi para ela, quando eu vi que dobrou a agenda, eu falei, olha, no meio ambiente ali, eu faço questão de estar presente, te representando, pelo carinho que a gente tem a cada um dos servidores que a gente passou por ali, né, e também por ser um tema que, confesso que me deleita um pouquinho. É gostoso demais falar sobre as questões ambientais. No mais, gente, um bom seminário a todos, muito obrigado pela presença e uma boa tarde. Indo então, vamos fazer uma sessão de foto aqui da mesa redonda e o público.
Muito obrigado, então, pela presença dos senhores. Estão liberados, então, a mesa redonda. Passamos agora, então, para a apresentação da técnica, da meta da primeira parte. Convidamos a senhora Alana Alves para apresentar o escopo do trabalho e a equipe técnica envolvida nos estudos. Boa tarde a todos e todas mais uma vez. Vou apresentar aqui agora o nosso escopo do nosso trabalho e a equipe técnica que fez parte do nosso estudo. Então, esse é o 11º produto, na verdade, o 12º, né? Produto relatório número 11. Todos os meses nós fizemos um relatório de acompanhamento das atividades e encaminhamos, protocolamos junto à Secretaria de Meio Ambiente para que fosse feita o acompanhamento das atividades desenvolvidas. Então, aqui a gente tem a nossa equipe técnica, o Durval, que é o nosso coordenador geral e biólogo, o Cristiano, que é o nosso engenheiro civil, infelizmente não puderam estar aqui hoje porque estão com outras agendas, e todo o restante da equipe que participou ali no desenvolvimento da Meta 1. Então, o objetivo desse trabalho é reportar a evolução das atividades e resultados que foram obtidos entre os meses de dezembro de 2024, que foi o primeiro mês do nosso projeto, até o mês de novembro, na verdade, outubro, agora que a gente está finalizando, entregando agora em novembro, né? E também a metodologia que foi utilizada no desenvolvimento desses trabalhos que propusemos. Vou fazer uma breve leitura aqui dos objetivos específicos, que foram o mapeamento e cadastramento das nascentes, avaliação geológica e geotécnica para a caracterização ou desafetação dessas nascentes, desenvolvimento de metodologia e aplicação da avaliação da qualidade ambiental. Essa avaliação da qualidade ambiental, o Rodrigo vai poder falar um pouquinho melhor para a gente, explicar um pouquinho melhor como é que ela funcionou. Avaliação da qualidade física, química e biológica das águas das nascentes. Nós fizemos a amostragem de praticamente todas as nascentes identificadas. Então, a gente tem ali um laudo, um relatório muito completo sobre a qualidade físico-química e biológica das águas. Foram caracterizadas também as áreas suscetíveis à inundação e alagamento. Essa a gente vai falar um pouquinho mais no evento da próxima semana, que trata da drenagem urbana. Foram feitos os levantamentos de dados secundários para a utilização da modelagem hidrodinâmica, levantamento de dados primários e secundários também para modelagem hidrodinâmica, mapeamento de inundações a partir de modelagem hidrodinâmica. Isso também a gente vai falar um pouquinho melhor no próximo evento. Bom, o nosso plano de trabalho, com relação à Meta 1, ele consistia em 5 atividades principais. O primeiro foi o desenvolvimento do plano metodológico e estratégico. Esse plano metodológico ele foi o primeiro relatório que a gente entregou, onde a gente estruturou todo o estudo e definiu a metodologia de amostragem, enfim. Esse foi o primeiro produto que nós entregamos. Em sequência, a gente tem a segunda atividade, que é o mapeamento e cadastramento das nascentes e áreas de preservação urbana. A terceira atividade trata-se da avaliação técnica, geológica e geotécnica para a caracterização dessas nascentes. A quarta atividade, o desenvolvimento da metodologia e a aplicação da mesma na avaliação da qualidade ambiental das nascentes. E a quinta atividade, a avaliação da qualidade físico-química e biológica das águas.
Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles ali. Agora eu vou chamar o Rafael, que ele vai dar sequência no nosso evento aqui, na nossa explicação. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Meu nome é Rafael Graff, sou geólogo e participei da equipe de campo do mapeamento de nascentes do projeto da Unilivre em parceria com a Prefeitura de São José dos Pinhais. O nosso mapeamento de campo ele iniciou em dezembro de 2024 e finalizou em setembro de 2025. Ao todo foram 279 nascentes cadastradas. E para esse trabalho de campo, nós contamos com 2 equipes, composta por um geólogo e um biólogo ou engenheiro florestal. Essa é uma lista de um direcionamento das nossas ações em campo. Então, a gente iniciou com o mapa de prospecção de nascentes. No site da Prefeitura de São José dos Pinhais, no Web SJP, existe uma base de dados, uma escala de 1:2000 de detalhe, que foi utilizado no mapeamento. Essa escala, esse mapeamento ele é referenciado pelo Paranacidade, Copel, os quais foram baseados num levantamento de cartas do Exército. Contudo, esses mapeamentos eles se basearam em uma análise morfológica da topografia do terreno, ou seja, não teve uma incursão em campo para mapear essas nascentes de fato, que foi esse nosso trabalho. Em seguida, tivemos aí as fichas de campo, elaboradas por nós e aprovadas aí pela Secretaria. Alô? E para cada nascente mapeada também, foi realizado um mapa de uso e ocupação de solo num raio de 50 metros ao entorno da nascente. Segundo o Código Florestal Brasileiro, é obrigatório uma faixa de 50 metros de faixa de preservação permanente no entorno de cada nascente no território nacional. Mas, na prática, não é observado isso. Nossa equipe de cartografia mapeou outros elementos além de vegetação nativa no raio de 50 metros, como agricultura, silvicultura, usos antrópicos em geral. Em cada nascente visitada, teve uma segunda visita, dessa vez acompanhada por um técnico do Instituto Senai de Tecnologia, no qual realizou-se a amostragem da água e, por consequência, uma emissão de laudos hidroquímicos das nascentes amostradas. E, com base na classificação de campo, análise cartográfica e os laudos hidroquímicos da água, nossa equipe conseguiu interpretar os resultados, gerando uma classificação das nascentes identificadas, que vai ser abordada mais adiante na apresentação. Achando interessante trazer aqui para vocês as definições de nascente, né? Existem muitas aí referências, mas a gente tem de esfera federal o Código Florestal Brasileiro. No seu artigo 3º, para os efeitos dessa lei, entende-se por, inciso no 17º, nascente, afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá início a um curso da água. Essa seria aí uma definição jurídica, né? A gente trouxe algumas definições técnicas do glossário do Instituto Água e Terra, IAT. E, no entanto, todas as definições e similares, fonte, olho da água, eles possuem essa característica de ser um afloramento natural do lençol freático em superfície, dando início a um curso hídrico. Então, foi baseado nessa legislação que nós fizemos o mapeamento das nascentes. Essa aqui é uma figura, apenas para contextualizar e visualizar o surgimento de uma nascente. É um croquis esquemático, existem outras formas de ocorrência também. Então, temos uma superfície topográfica, que seria o terreno, superfície potenciométrica, que é o topo do aquífero, e aqui o topo rochoso, exercendo um papel aí selante para que não haja grandes infiltrações e estabilização desse aquífero. Só também um adendo no nível técnico, da superfície topográfica até o topo rochoso é composto essencialmente por solo, seja ele argiloso ou arenoso. Então, o aquífero que está ali embaixo, ele está entre os grãos desses sedimentos. Não é que ali embaixo seria um rio ou um lago, assim, subterrâneo, né? Seria entre os grãos desses sedimentos. Ele possui uma permeabilidade, um fluxo subterrâneo, e quando a superfície potenciométrica
intercepta a superfície topográfica, a surgência natural do lençol freático e a geração do curso d'água, definindo uma nascente. Esse é o mapa do município de São José dos Pinhais, área urbana, área rural. Então, o nosso mapeamento foi essencialmente dentro da área urbana e expansão urbana. Aqui, novamente, é o nosso mapeamento nessa linha verde destacado, área urbana e expansão urbana. E cada quadrado desses são os nossos mapas de prospecção que eu comentei no início, que tiveram a base de dados que pode ser observado no site da prefeitura, no Web SJP. Alô, eu vou mostrar. Alô, alô. Esses são os exemplos de mapa. Alô, alô. Esses são exemplos de mapas de prospecção. O da esquerda é área urbana, o da direita área de expansão urbana, já com um caráter mais rural. Percebe-se a quantidade, né, de pontos de prospecção, a divergência, né, de quantidade. Na área urbana, aqui nesse exemplo, nós temos 5 pontos de prospecção, e ali na área de expansão urbana temos 13 pontos de prospecção, quase o triplo aí, quando se afasta, né, de grandes centros urbanos. Essa é um modelo da nossa ficha de campo. Tá? Então, aqui foi caracterizado de forma cadastral o início, o cabeçalho. Nessa região aqui, uma influência antrópica, como resíduos, possíveis áreas de contaminação, animais de criação. A partir daqui, então, uma análise já geológica quanto à erosão, a existência ou não de erosão, a incidência dela, se é muito forte, moderada, o quão drenado é o terreno, o quanto de compactação é observado no local da nascente, muito compactado, pouco compactado, os riscos geotécnicos que seriam inerentes a possíveis influências do meio sobre a nascente, como, por exemplo, um avanço muito avançado de uma erosão, ou um risco de movimento de massa que pode interferir aí na nascente, algum aterro mal projetado a montante. A formação geológica, o relevo, baseado na classificação da Embrapa. Pedregosidade e rochosidade foram elementos que nós trouxemos na ficha de campo, de forma a definir, a caracterizar o leito onde se encontra esse curso hídrico. Pedregosidade, então, em pequenos clastos, grânulos, pequenos blocos, se é composto disto ou não. E a rochosidade, sim, da rocha-mãe, né, se ela compõe o leito, como ela compõe o leito, se está muito intemperizado ou não. Temos ainda a parte de vegetação, que foi analisado aproximadamente num raio de 50 metros da vegetação, por isso a importância de um biólogo ou engenheiro florestal na equipe. E, por fim, observações gerais, cada nascente teria algo a pontuar que não era de forma geral, né, mas às vezes tinha, por exemplo, um lançamento de esgoto, ou uma captação da nascente, entre outros, algumas descrições adicionais quanto ao tipo de fluxo, forma das vertentes, etc. E também nossa ficha de campo ela finaliza com registros fotográficos da nascente, uma da nascente, outro do curso hídrico, outra foto da vegetação e outra foto da coleta de água pela equipe do Senai. Aqui temos 4 exemplos de registros fotográficos de algumas nascentes, 4 formas de ocorrência. A primeira, nascente pontual, na esquerda. Literalmente, ocorre a surgência em um ponto da água e dá início a um curso d'água. À direita, a nascente difusa, ela não observa-se apenas um ponto, mas vários pontos de surgência de água, dando início a um curso d'água. Houve muitos casos também de nascentes afetadas por lago. Vale lembrar aqui a definição do Código Florestal Brasileiro, que é uma surgência natural do nível freático, que apresenta perenidade e dá início a um curso hídrico. Então, teve algumas situações onde a gente encontrava lagoas, só que elas não davam início a um curso hídrico. Então, esses locais não foram considerados. Em contrapartida, vários outros locais com lagoas, dando início a um curso hídrico, aí sim mapeadas as nascentes. E também tivemos algumas nascentes aí afetadas por poços de captação. No caso aqui, um poço já antigo, abandonado, onde há a surgência do freático e o curso d'água em seguida.
Exemplos aqui, registros fotográficos da equipe do Senai, fazendo a coleta em cada tipo de nascente, né, pontual, difusa, afetada por lago e por poço. E aqui um mapa prévio aí da localização das 279 nascentes que foram mapeadas. Então, a gente observa aqui nesse mapa que a localização delas realmente se dá longe dos centros urbanos. Com certeza há nascentes ali dentro dos centros urbanos. Muitas nascentes situadas principalmente nos centros urbanos não foram caracterizadas por conta de atualização dessa base de dados. Então, na época que foi feita, foi mapeado, o mapeamento aí do Exército entre de 80, 90 até 2008 para na cidade de Copel. Então, ao longo dessas décadas, o município também cresceu, mudou. Então, hoje em dia, nos pontos de prospecção, tem locais que as nascentes estão aterradas, com construções em cima, ou muitas vezes áreas secas, e também áreas tomadas pela própria macrodrenagem urbana, com manilhamentos e tubulações, perdendo o caráter natural da nascente, não possibilitando a caracterização. E antes de eu passar a palavra para o Rodrigo, só mais um adendo de nível técnico, a nossa equipe de campo ela tomou todo o cuidado para esse mapeamento, no sentido de não realizar o mapeamento, não realizar em dias de chuva ou dias seguidos de uma alta precipitação pluviométrica. Porque com chuva há uma tendência de formação de cursos d'água efêmeros, que são definidos depois de chuvas ou chuvas muito altas, muito fortes. Drenagens efêmeras, pelo Código Florestal Brasileiro, não estão passíveis de área de preservação permanente. Então, esse não era o foco do nosso estudo. Então, só esse adendo que nossa equipe teve esse cuidado de caracterizar apenas em dias de condições meteorológicas favoráveis. Passo a palavra agora para o engenheiro agrônomo Rodrigo. Obrigado. Como é que é aqui? Entendeu? Aqui, a bolinha. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rodrigo Azevedo Castro. Sou engenheiro agrônomo formado pela Federal e trabalho há mais de 30 anos com áreas contaminadas, solos contaminados com hidrocarbonetos, enfim, os mais diversos contaminantes, e água subterrânea também. E projetos ambientais correlacionados. Queria agradecer, né, boa tarde a todos os senhoras e senhores aí, queria agradecer a presença de todo mundo, e em especial a minha mãe, minha irmã e minha esposa que vieram me prestigiar, muito obrigado. Quero mostrar um pouco do nosso trabalho, que começou há um ano atrás, exatamente agora, em outubro, onde eu me reuni com o Durval e com o Cris, para que a gente pudesse estabelecer como que usaríamos o termo de referência que contemplava geologia, geotecnia, produto cartográfico, análises químicas, como que a gente ia usar todos esses parâmetros para que se fizesse uma classificação de cada um desses pontos de nascente, né, que pudesse ser caracterizado. Bom, eu vou tentar explicar, né, a minha parte é bem técnica, mas eu vou tentar explicar aqui de uma maneira bem simples, bem tranquila, e qualquer dúvida também a gente está aí, vamos conversar. Isso aqui é para que todos possam ter conhecimento, né, disso. Então vamos lá. Esse primeiro slide ele mostra o produto cartográfico. Nesse produto cartográfico, então, a gente levantava o quanto de vegetação ele tinha, o quanto de APP era respeitado, né, os 50 metros de raio a partir da nascente, aí o quanto de antropização tinha. Tá? Antropização entende-se por ocupação humana, com lavouras, com fábricas, garagens, estacionamentos, enfim, os mais diversos tipos. Durante a execução do projeto, a gente acabou separando um pouco... Acabou separando um pouco as questões de vegetação, onde usamos as campestres, florestal, e depois ainda fizemos indivíduos arbóreos isolados, vegetação nativa. Isso tudo está registrado nas fichas, tá? Aqui é um resumo. Desse produto cartográfico, bom, é o produto cartográfico,
a classificação química da nascente, que o Senai foi lá, amostrou, a gente pegou 23 parâmetros e analisamos, e as visitas de campo geológico-geotécnicas para avaliar a questão de como é que estava o entorno dessa nascente, geologicamente e geotecnicamente falando. Por exemplo, erosões, compactações, né, que nem o Rafael acabou de falar. Um deles é o produto cartográfico, e dele a gente tira 3 parâmetros. 3 parâmetros foram utilizados. O respeito à área de preservação permanente, a quantidade de vegetação que você tem nesse 50 metros e a porcentagem de ocupação humana. Tá? Todos esses 3 participaram da nota produto cartográfico. Tá? É um produtório que a gente faz com esses 3, por exemplo, de 1 a 5 para cada um, e eles, essas notas finais, por exemplo, eu tive nota 3 para antropização, nota 2 para quantidade de vegetação e nota 5 para foi respeitado a APP. E aí a gente estabelece um produtório, né, com um expoente equivalente, né, de 0,33 para cada um deles para a obtenção da nota final. Isso é um dos parâmetros usado na classificação geral. Aqui explica um pouco melhor. Por exemplo, respeita a APP. Se é ausente, se é menor que 30, que 15, que 50, ou se é maior que 50. Até maior que 50 recebe a nota máxima, não tinha nota maior que isso. Aí o índice de quantidade de vegetação, é claro que se você respeita a APP, a vegetação vai receber a nota máxima, que é 1. Mas nem sempre isso acontecia. Às vezes não havia o respeito àquele raio todo, mas tinha fragmentos dentro daquele raio todo. Isso também foi considerado, porque a presença da vegetação ela é muito importante. Em parte também, uma coisa que eu explico mais lá na frente. E outro aspecto também, que é a quantidade, que é muito importante, na verdade, né, para a classificação de uma nascente, óbvio, que é a ocupação humana e as atividades que são realizadas naquele local. Não só na APP, mas o entorno todo. Porque a nascente, ela não é o reflexo do que está na APP. A APP é só uma medida de segurança legal, para que a gente, né, tente conservar um pouco. Porque é o seguinte, a nascente ela é o reflexo de uma água subterrânea que possui uma área de recarga muito maior, hidrogeologicamente falando, certo? Então isso foi o produto cartográfico. Para a questão geológica geotécnica, não foram levantados aspectos específicos, como condutividade hidráulica, fluxo da água subterrânea, com relação à geotecnia, se os taludes que estavam em volta tinham problemas geotécnicos ou não. Isso foi feito de maneira visual. Se tinha erosão em sulco, se tinha... E a intensidade dela. Quem foi considerado foi a intensidade que recebeu a nota. A presença e a intensidade, aí a gente consegue a nota. Isso compôs o outro parâmetro que faz parte da composição da classificação geral. Então, a gente tem o produto cartográfico, a avaliação geológico-geotécnica e a avaliação química, né? O IQA, Índice de Qualidade de Águas. Vamos lá. Bom, saindo um pouco daquele tema, a gente entra na atividade 1.4, estabelecida na meta, no termo de referência, que é como é que a gente faria, que metodologia a gente utilizaria para poder obter a nota final de classificação. Entende-se nota final de classificação, por exemplo, a gente dividiu em 1, 2, 3, 4, 5, 1 a pior, 5 a melhor. Que ela é fruto da multiplicação desses parâmetros, produto cartográfico, geologia e geotecnia e o IQA, com os seus produtórios. Tá? O 0,33 não é porcentagem. Tá? É um expoente que vai na classificação de cada um desses parâmetros. Isso é uma metodologia utilizada também pelo estabelecimento do IQA pela CETESB. Tá? Depois eu mostro um pouquinho melhor sobre isso. Então, o que aconteceu? A gente, no começo do projeto, eu ia fazer uma reunião
de todos da Unilivre que participam do projeto, né, e também do pessoal da secretaria, dos profissionais, dos técnicos, e aí a gente ia fazer um fórum para estabelecer qual era a ordem de importância para cada um desses parâmetros na obtenção da classificação geral. Por exemplo, a geologia e a geotecnia, quando a gente vai avaliar uma nascente, o quão ela é mais importante que o IQA? Ou o quanto é o IQA mais importante que o produto cartográfico? E aí demorou para a gente fazer isso, aí não tinha resposta, e eu um pouco preocupado em poder emitir já, né, fazer esse número ser trabalhado lá no começo, eu pensei assim, poxa, eu vou usar pesos equivalentes e lá na frente, depois de alguns estudos estatísticos, eu consigo estabelecer uma relação, eu acho que eu vou conseguir ver isso, né? E foi assim, começou assim. Então, o que eu estabeleci? Pesos de 0,33 para tudo. Para a classificação geral, 0,33 para IQA, geologia, geotecnia e produto cartográfico. E para cada um desses, por exemplo, geologia, tem 3 parâmetros avaliados, também 0,33 para cada um. Produto cartográfico também, 0,33 para cada um. O IQA, ele já tem os seus pesos estabelecidos pela CETESB há um bom tempo, onde eles utilizam 9 parâmetros químicos, dentre eles oxigênio dissolvido, DBO, pH, temperatura, turbidez, coliformes, nitrogênio, fósforo, e cada um tem uma ordem de importância que foi estabelecida pelos técnicos da CETESB. Por exemplo, o oxigênio é o maior de todos, tem 0,17 no produtório. E aí a gente utilizou para o IQA essa metodologia da CETESB que abasteceu a classificação geral. Vamos lá. Entrando na atividade, isso foi a atividade 1.4, que é o estabelecimento da metodologia. Eu volto nela de novo na apresentação dos resultados. A atividade 1.5 do termo, ela fazia menção à análise química da nascente. Aí a gente pensa assim, né? A análise química, poxa, a nascente, ela é o reflexo de tudo que acontece no entorno dela, inclusive dos aspectos geológicos que a gente está caracterizando, e do produto cartográfico, e da ocupação humana, e da quantidade de árvore. Ela é fruto disso, então ela tem uma relação direta com isso. Fica um pouco estranho, né, quando a gente faz uma classificação geral, onde uma dessas variáveis é dependente das outras duas. Mas, enfim, mesmo assim, a gente seguiu em frente. Aqui foram 23 parâmetros avaliados, desde condutibilidade, pH, ORP, OD, cada um desses parâmetros indica uma coisa. Tá? Para cada um desses, lá no começo, a gente estabeleceu quais eram os níveis ótimos e piores para cada um deles. Por exemplo, o que é bom para oxigênio dissolvido? Poxa, uma água aerada, né? O oxigênio dissolvido tem sua máxima de 8 miligramas a pressão atmosférica por litro de água. Então, 0 é um ambiente horrível. Não tem nada de oxigênio dissolvido. E isso, né, traz a questão da qualidade. E assim, para os outros. O pH já é um pouco mais complicado, porque o pH ele varia do ácido ao básico, você tem o número 7. Aí a gente... o pH, para a gente fazer a equação na determinação do IQA, foi um pouco complicado, porque quando a gente tem pH básico, aí na fórmula a gente teve que fazer um ajuste, mas aí depois eu mostro para vocês como é que foi. Mas enfim, cada um desses aqui indica alguma coisa. Ó, o nitrogênio. Poxa, se eu tenho uma atividade de agricultura no entorno daquela nascente, ou até depois da APP, inclusive, pode ser a aplicação do fertilizante, o fosfato, o fósforo, né? O ferro, a gente sabe aqui nos solos tropicais que a gente tem óxidos e hidróxidos de alumínio, solos altamente intemperizados, e que apresentam muito esse elemento, e também dissolvido na água. O ferro, ele era considerado como um metal pesado na legislação, e a gente estava tendo muito problema, inclusive, porque todas as análises que a gente fazia apresentavam um alto teor de ferro. E isso foi, inclusive, retirado do CONAMA 420, quando a gente avalia áreas contaminadas, porque não faz sentido aquela concentração, você falar que está contaminado, inclusive nos solos tropicais brasileiros. Então, o manganês e o ferro foram retirados dessa legislação, mas a gente acaba considerando aqui também.
eles são importantes quando a gente trabalha com alguma atividade em que haja a presença dele. Por exemplo, uma siderúrgica. Eu trabalhei durante muito tempo no Rio de Janeiro, na ThyssenKrupp, e a gente tinha muito problema com esses metais, óbvio, né, uma siderúrgica, e aparecia muito disso. Aí sim, a gente consegue fazer uma relação. Coliformes, não preciso nem dizer, cálcio, magnésio, sódio, potássio de fertilizantes, o fósforo, inclusive, fósforo é detergente fosfatado, por exemplo, o fertilizante que a gente aplica na agricultura, né? Então, tudo que a gente faz em torno daquela nascente, por exemplo, uma agricultura vai lixiviar pelo perfil de solo, vai atingir o aquífero, o freático, com essa movimentação que o Rafael falou, porque o freático possui uma potenciometria. Ele tem um fluxo em direção a uma nascente que vai formar um rio, né? Ou até o próprio corpo hídrico. Turbidez, temperatura, tudo isso. Foram 23 parâmetros avaliados, desses 23, 9 compõem o IQA, que foram utilizados na classificação. Então, a gente trabalhou essas duas coisas, tanto o IQA para compor a classificação, quanto os 23 para fazer uma classificação. Teor ruim deles e teor bom, né, deles. E a gente buscou para cada um deles na literatura o que seria isso. Aqui, com relação ao cálculo do IQA, isso aqui é uma metodologia que a CETESB utilizou. Esse IQA avalia de 0 a 100 e tem as suas faixas de classificação. 0 a 19 é péssimo, é ruim, 19 é tanto, eu não me lembro muito bem, mas existem faixas até o número 100 que classificam de ruim a excelente. E é um produtório, tá? Ele pega os 9 parâmetros químicos e você utiliza... isso aqui é a equação, eu só vou adiantar aqui, depois eu volto na equação. E ele utiliza lá, por exemplo, o oxigênio dissolvido tem peso 0,17. Coliformes, super importante, peso 0,15. O pH também é importante. Eu trabalho hoje numa área que teve a disposição de um resíduo muito básico, e quando a gente avalia o aquífero, eu consigo pHs de 11 a 12. Isso não é normal. Não é normal. O pH certo é 5,5 a 7,5, varia, né? Claro, vai depender também muito do contexto, né, daquela água no local onde ela está. Mas é um parâmetro muito importante de ser avaliado. A demanda bioquímica ou química de oxigênio também é super importante, que indica a carga, né, a carga orgânica que chega naquele recurso, o quanto que precisa de oxigênio para que ocorram os processos de decomposição. A temperatura também, a gente sabe que processos de decomposição elevam a temperatura. O nitrogênio, fósforo, a turbidez, importantíssimo. Mas aí foram atribuídos pesos um pouco menores. Isso aqui é uma metodologia da CETESB. Eu vou voltar aqui, porque isso aqui foi uma coisa muito legal, porque na apostila da CETESB, no manual da CETESB, que fala sobre o IQA, ele não mostra qual é a equação que rege o cálculo disso. Aí a gente ficou pensando, poxa, eu vou obter... Por aqui o oxigênio está em porcentagem de saturação, tá, gente? 100% seriam 8 miligramas por litro de oxigênio. Mais ou menos, né? Isso aí. Então, quando eu tenho 100%, eu teria que... Aqui, 100 do quê? Né? O meu IQA seria 100 para o oxigênio. Mas, poxa, 200, 300, 400 nascentes que serão avaliadas... Cara, eu vou fazer isso para cada um, os 9 parâmetros, né, para as 300, cada um eu vou pegar uma régua e... Não. O que eu fiz? Eu e o Léo, a gente acabou trabalhando nessas equações e determinamos qual é a equação que está atrelada a essa curva. E aí colocamos em planilha, só colocamos o resultado que era liberado pelo laudo, e já obtínhamos o IQA, para cada um dos parâmetros que foi utilizado. Isso foi muito legal, foi um trabalho muito legal, agradeço muito ao Léo. Então, agora resultados. Tivemos 279 nascentes cadastradas, destas, 265 foram analisadas efetivamente, produto cartográfico, geologia e química.
não adianta nada a gente fazer os dois e não ter a química, porque aí a gente não ia conseguir fazer a classificação geral. Então, a gente tinha que ter os três, as três avaliações. 489 pontos não caracterizados como nascentes e 22 pontos visitados fora do escopo. O resultado da atividade 1.4, ele faz menção à técnica, à metodologia. Como que a gente ia fazer essa metodologia? Eu já expliquei um pouquinho antes, mas eu trago aqui de novo. A gente usou lá o produtório de 0,33 para cada um. Fizemos vários relatórios, e ao longo de todos esses relatórios, eu fui observando as correlações e os coeficientes de determinação obtidos através de uma regressão linear do IQA relacionado à classificação geral, do produto cartográfico relacionado à classificação geral e da geologia e geotecnia relacionado à classificação geral. E a gente já conseguiu ter uma visão muito clara do que era mais importante e do que era menos importante para esse contexto, tá? Para esse contexto. Então, aí fizemos reuniões com a Unilivre, fizemos reuniões com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, muito legal, foi uma interação muito boa. Eu acabei recebendo uma resposta do pessoal da Secretaria que foi sensacional, muito legal, com uma explicação muito boa, gostei bastante. E aí a gente acabou mudando os pesos para os produtórios. Então, antes era 0,33, como eu já tinha mais ou menos um panorama do que foi obtido, a gente acabou mudando para IQA, foi considerado como o mais importante, teve peso 0,4, produto cartográfico, estou apertando errado aqui, desculpa. Produto cartográfico 0,35 e geologia, geotecnia 0,25. Então essa foi a ordem de importância que achamos depois de ter feito todo aquele relatório, todo aquele estudo estatístico, para saber o que tinha mais correlação e o que tinha um melhor coeficiente de determinação. Mas o que levou a isso também? É que, assim, várias nascentes, elas apresentavam classificações boas, ótimas. Mas, no entanto, o IQA e o produto cartográfico eram ruins. O que acontece? Quando a gente pega geologia e geotecnia, que tinham notas muito boas na avaliação, ela recebia o produtório de 0,33. Aí depois você pegava produto cartográfico e IQA com o mesmo 0,33, esses dois não eram tão bons. Eles estavam abaixo daquilo que... O que acontece? Quando a nota muito alta entra num produtório, ela vai influenciar demais o resultado final. Se ela fosse 1 elevado a qualquer número é 1, não tem problema. Mas, a partir daí, começa a complicar um pouquinho. E o que a gente achou? Poxa, vamos trazer essa classificação para uma realidade mais coerente, né? Para uma coisa mais certa, né? Vamos fazer um polimento nisso. Então, vamos achar pesos, né, mais interessantes para isso. Então, essa condição ela indicou uma tendência de adequação para esse IQA. Porque o IQA, como eu tinha dito lá no começo, ele é o reflexo de tudo que está no entorno, de todas as atividades que estão sendo realizadas no entorno, inclusive além da APP. E foi assim que a gente conseguiu chegar nesse... Para mim foi muito melhor, muito melhor. Existem trabalhos de avaliação de nascentes em que eu mesmo li um deles, uma tese, em que envolve vários profissionais de várias disciplinas, multidisciplinar, na verdade, onde é feita uma pesquisa para cada um deles, para vários itens que classificam nascentes, e aí, no final, é feito um apanhado geral daquilo, e você consegue obter os pesos. Legal. Cada um tem uma experiência, cada um tem uma vivência, é importante, né? Cada profissional tem a sua participação. Mas, nesse caso, a gente aplicou na prática a obtenção desse peso, com o resultado que a gente estava tendo durante o estudo. Isso foi muito legal. Aqui a explicação do pessoal da secretaria, achei muito legal também. O IQA com 0,4. Viu, pessoal, não é 40%, tá? Nem 35%. O 0,4 é o peso, tá? Para o final. Às vezes a gente confunde um pouco isso, porque quando a gente soma 0,4, 0,35 e 0,25, dá 1. Mas isso não é porcentagem de participação, tá? Então, o IQA teve como fator determinante de uso, como 0,4,
E existem várias explicações aqui que o pessoal usa. Achei muito legal, viu, pessoal? Muito legal isso. E decidi colocar. Então, a geologia e a geotecnia ficou com 0,25, porque eu vou mostrar por quê. Vocês vão entender um pouquinho melhor. Bom, com o resultado dessa adequação dos pesos, a gente antes tinha uma correlação IQA, classificação geral, e produto cartográfico, classificação geral, com valores... antes eu vou explicar. Bom, eu acho que muitos que estão aqui sabem o que é uma correlação, né? A correlação, ela mede a força e a força e a direção da relação entre duas variáveis. Por exemplo, se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Isso é uma correlação boa, positiva. Agora, se uma aumenta e a outra diminui, é uma correlação negativa, certo? Então, aqui no nosso trabalho, o que a gente, já desde o começo, isso e foi persistindo durante o trabalho, a gente obteve... Isso aqui eu acho que está meio... Bom, nem precisa, às vezes... 0,58 IQA e produto cartográfico, as melhores relações. E geologia e geotecnia, quase nada com relação à classificação geral. Quando a gente fez o ajuste dos pesos, o IQA passou a ser 0,63, o produto cartográfico ficou bem semelhante ao que já era, e a geologia e geotecnia, quase nada de correlação, tá? Com relação à classificação geral. São eles que formam aquela classificação geral, tá? Então, isso já é um dos resultados. Outro resultado, eu vou mostrar aqui os gráficos de adequação. O coeficiente, agora eu vou pôr aqui, o coeficiente de determinação é esse R ao quadrado, tá? O que ele mede? Ele mede o quanto de uma variável dependente é explicada pela variável independente. Nesse caso, quem é a variável dependente? A classificação geral. A variável independente é o IQA, produto cartográfico, e a geologia. Ambos os coeficientes de determinação para produto cartográfico, muito bons. Isso aqui varia de 0 a 1, tá bom? O R ao quadrado é de 0 a 1. Para produto cartográfico foi muito bom. O IQA melhorou, né, o seu coeficiente de determinação. Cada um desses pontos aqui representa a nota obtida pela nascente. Então, a gente faz a nota da nascente pelo IQA e a nota da classificação geral. E aí você tira esse coeficiente de determinação. E a geologia, nada, né? É bem ruim. Vamos lá. Aqui, como resultados da atividade 1.5, né, a questão química. Aqui os laudos emitidos pelo Senai, então todos os resultados chegavam através desses laudos. A gente tem todos eles com a gente, e isso aí era colocado numa planilha, e essa planilha rodava para que a gente pudesse fazer todas as análises, né? Inclusive eu mostro logo na sequência. Aqui é a continuidade dele. Aqui é o seguinte, eu peguei aqueles 23 parâmetros e as suas respectivas classificações para o estudo inteiro e coloquei para cada um deles. Alcalinidade de carbonato, alcalinidade total, cálcio, cloreto. Então, vários deles, que inclusive não fazem parte do IQA, apresentaram a nota excelente. Olha lá, temperatura, sulfato, sólido, sódio, potássio, os cloretos, cálcio, alcalinidade de carbonato, foram notas excelentes. Mas tivemos vários problemas. Isso é devido à antropização, tá, gente? Não tem como fugir disso. Coliformes, não teve uma nascente que não apresentou coliforme. Uma, tá? O ferro, como eu havia explicado. A turbidez também foi bem ruim. Tivemos outros intermediários, com classificações como o pH, o OD, o ORP, nitrogênio, o fósforo. Essas nascentes, a maioria delas, ela não está dentro da cidade. Ela está ao redor, né, onde, já foi falado aqui, existem várias propriedades, ainda existem várias chácaras, né, com atividades de pecuária, com milho, enfim. E tudo isso sofre essa influência, tá? Tudo isso sofre. Aqui, mais um resultado gráfico. Esse primeiro aqui é das 23. Ele ficou um pouco diferente do IQA, por quê? Porque
porque ele contempla aqueles parâmetros que não abastecem o IQA, que tiveram a nota excelente. Então, ele apresentou 46% de classificações excelentes, né, de parâmetros classificados como excelente. Legal, que bom. Mas aqueles que representam realmente a qualidade da água, né, como foi estabelecido aqui no nosso... Isso foi para São Paulo, porque a CETESB fez, mas a gente pode estender para o país como um todo, né, essa metodologia. A CETESB é uma referência ambiental, né? Trabalho com eles há muito tempo. O IQA já foi um pouco diferente. O IQA ele teve 56 boa, então ótima, 1%. Péssima, pouco. Então ele ficou mais no meio, né, de ruim a boa, as classificações para aqueles 9 parâmetros que compõem o IQA. Tá. Agora, como conclusões desse trabalho, a avaliação da água, tá, eu vou ler aqui, ela mostrou correlação baixa com a presença de vegetação e geotecnia. O valor baixo, ele pode ser explicado pelo quê? Pelo reflexo da influência do elevado grau de antropização além do raio de preservação da APP. Como eu disse antes, uma nascente, ela tem a sua área de recarga de 100, 200, 300, 400 metros além dela, né? E o que acontece nesse entorno? Muita coisa, né? Não adianta aqui agora... Eu vou mostrar um exemplo. Uma das nascentes avaliadas, a nascente 175, possui a APP toda preservada, 100% de vegetação nativa, 50 metros de raio preservado, mas IQA ruim. Não é ruim, né? 50. Bom, 80, 90, 100. Mas olha o que eu posso explicar. Eu estou com ela aqui. Eu tenho ocupação urbana logo lá acima, outra ocupação aqui, uma área de agricultura aqui e uma cava para extração de areia aqui. Tudo isso influencia, reflete na nascente. Tudo isso. Porque toda essa superfície topográfica abastece o aquífero. Eu não sei, não saberia dizer para vocês de onde, né, porque aí teria que ser feito um estudo topográfico, um estudo de profundidade do NA e mapa de potenciometria para saber qual é a área de recarga, né? Preciso saber dos divisores de água, tudo mais, para que eu possa ter quem realmente contribui para aquela 175 ali. Mas é simples, é só a gente notar que ao redor tem muita coisa. Então, tudo bem, a gente tem que manter o APP, né? Isso é importantíssimo. Quem dirá quando não tem, né? Meu Deus. Então, mas assim, se a gente puder aprofundar o estudo, depois disso que a gente fez, a gente consegue mapear, de acordo com o que foi identificado quimicamente, e tentar melhorar, mitigar aquilo que realmente contribui. Se, por exemplo, eu tenho aquela ocupação urbana logo mais acima, que é que faz a contribuição, por que não eu chegar e olhar, poxa, como é que está a sua fossa séptica? Você descarta os seus resíduos como é que a gente faz, entendeu? Então, a gente tem que começar a trabalhar um pouco além dessa APP. Tá? É bem mais complicado do que a gente imagina. Como a outra conclusão, que foi aquela que eu falei para a adequação dos pesos, que várias nascentes apresentaram classificações gerais de boa a ótima, que era decorrente da geologia e geotecnia, que sempre teve notas boas e que pesava bastante na classificação geral. Por isso que a gente fez aquela adequação. Então, a metodologia, ela envolveu como que a gente faria a classificação e como que a gente atribuiria para cada um dos parâmetros os pesos mais reais, né, para o nosso contexto. E tudo através de uma análise estatística. Bom, eu fui um pouco além, peguei os resultados de classificação geral e interpolei através de uma cribagem. Aqui é o limite urbano de São José dos Pinhais, e essas delimitações em azul são as bacias dos rios. Áreas que estão em branco é porque não tinha pontos para abastecer o modelo. Tá? Aqui. E fiz a interpolação. E por que é importante isso?
porque ela estabelece regiões onde a gente tem nascentes mais preservadas e nascentes menos preservadas. Eu delimitei aqui em amarelo aquelas que a gente tem uma condição melhor, e olha aqui logo ao lado a condição dessa bacia. Então a gente, hidrogeologicamente, consegue, porque a nascente é o reflexo da hidrogeologia, a gente consegue identificar e mapear aonde a gente quer realmente, nossa, eu preciso melhorar um pouco a qualidade daquilo, tenho que ver o que está acontecendo, e né, se eu tenho que revegetar. É muito difícil isso, gente, porque existe a ocupação urbana, não é tão simples isso. Mas, enfim, já é um passo inicial, é um marco inicial para que a gente possa começar isso, né? E fiz também para o IQA. E no IQA, eu coloquei 2 pontos, aqui só como exemplo, tá? Eu posso estudar cada um deles. 2 pontos em que apresentam um IQA muito ruim. E percebam vocês, esses pontos estão afastados da grande ocupação urbana, né? Infelizmente, eu não tive como saber aqui, porque não tem como, não tinha nascente, né? Então, mas eles estão afastados. Ó, a localização deles, um deles é aqui, onde a gente tem mais propriedades rurais, e o outro mais afastado aqui. E aí, o que tinha? Nesse caso aqui, teve uma correlação bem positiva com... Não tinha vegetação, respeito nenhum à APP, tá? Nos 2, vegetação nativa ausente, raio preservado ausente, nos 2. E o que aconteceu? Apareceu coliforme, DBO, fósforo, pH, nitrogênio, todos aqueles parâmetros que não... Enfim, o trabalho é para isso, né? Para a gente ter uma classificação e identificar agora, né? E a partir de agora tentar, se puder, né, resolver esse problema. Tá? Agora eu chamo a Alana para poder dar uma continuidade aí no projeto. Obrigado, viu, pessoal? Ó, esse é para frente. Obrigada. Pessoal, só complementando aqui, além de todo o estudo que a gente está entregando para a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, mais especificamente para a Secretaria de Meio Ambiente, a gente está entregando também uma ferramenta muito semelhante ao Power BI, que a gente já conhece. Aqui eu dei alguns prints em algumas telas principais, para vocês entenderem como funciona essa ferramenta. Depois, se tiver alguma dúvida, a gente vai abrir para uma rodada de perguntas e respostas. Se for o caso, eu posso acessar um link temporário para fazer uma demonstração prática para vocês, tá? Então, vamos lá. Essa é a tela inicial da ferramenta. A gente tem ali 2 opções que são de drenagem ou de nascentes. Hoje a gente vai falar apenas da parte de nascentes. Então, a gente tem os campos para consulta e para edição. Tá, quando a gente fala de edição, a gente já tem ali mapeada, listada todas as 279 nascentes que foram identificadas, com todas as informações que foram obtidas em campo e com base no estudo físico-químico e biológico também. Então, a gente clicando ali naquela nascente específica, ali onde está... Cadê? Ah, aprendi. O númerozinho 1 ali, a gente vai abrir a edição dessa nascente número 1. Vamos ver ali. Ali, a gente dividiu da mesma forma que foi estruturada a ficha de campo. Então, a gente tem ali as informações gerais, tudo que a gente tinha de informação na ficha de campo, a gente conseguiu transmitir para essa ferramenta. Então, desde a data de visitação dessa nascente, até as informações ali com relação à drenagem, compactação de solo. Para facilitar, quando a gente passa o mouse nessa bolinha verde aqui, ó, ele dá a explicação, o que significa cada classe dessa, da drenagem, por exemplo. Se a drenagem é classe 5, significa que é uma drenagem elevada, e daí tem todas as características dela ali. Da mesma forma para todos os outros campos. Isso para compactação também, para risco geotécnico também. A área de consulta, quando você acessa a tela inicial,
você vai ter um mapa do Google Earth ali, com vários pontinhos em azul. Esses pontinhos em azul são as nascentes que nós conseguimos identificar. Então, você aproxima, clica nessa nascente, e daí ela vai te dar ali o diagnóstico dessa nascente. Todos os dados dela, com relação à erosão, e daí, mais uma vez, passando o mouse ali na bolinha verde. Ai, gente, que difícil mirar isso aqui. Passando o mouse ali na bolinha verde, ele vai te dar as informações específicas de cada item ali. E a gente tem também, aqui, ó. A gente tem também a parte de anexos, que são as fotos de cada nascente, que a gente também, para ilustrar, foram tiradas pelo menos 3 fotos de cada nascente, fotos das amostragens, e a gente vai ter um campo ali também para anexar os laudos dessas nascentes. Lembrando que essa é uma ferramenta, gente, que vai ficar disponível somente para a Prefeitura de São José dos Pinhais, porque tem alguns dados sensíveis ali com relação a dados de proprietário, enfim. Então, é uma ferramenta que vai auxiliar a própria Prefeitura, ali, a própria Secretaria, nas questões ali de uso e ocupação do solo e até políticas públicas com o intuito de preservação e conservação dessas nascentes. Bom, gente, eu acho que era isso que a gente tinha para apresentar. Agradeço a todo mundo e agora a gente vai abrir para uma rodada de perguntas e respostas. Eu gostaria de chamar também para essa rodada a Natália, que foi a nossa técnica de geoprocessamento nesse estudo, o Rodrigo e o Rafa, para a gente abrir pro pessoal, as perguntas para o pessoal. Pode ser? Parabéns. Obrigada, parabéns para nós, né? Pessoal, eu vou pedir para que quem tenha pergunta, levante a mão, que daí a Raíssa encaminha o microfone para a gente. Se puder, por favor, se identificar antes de fazer a pergunta, seria legal também. Boa tarde, meu nome é Sandra Mayumi, sou arquiteta urbanista, faço parte do consórcio Cidadania, que está elaborando o plano diretor do município. Esse trabalho, né, foi bem bacana, bem importante para o município. E aí eu queria combinar uma forma de a gente ter acesso ao dado aberto, os pontos principalmente, e essa classificação. Porque eu acho que cruzando com algumas informações que a gente tem levantado, de questões de permeabilidade, do uso ocupação, eu acho que pode ser bem importante para as estratégias. E também queria verificar se vocês, quando desse peso, né, que vocês colocaram em cada uma dessas nascentes ou regiões, levaram em consideração a questão dos mananciais, alguma prioridade nesse sentido. E, na sequência, vocês vão apresentar propostas de ações ou alguma estratégia até para proteção, né, ou intervenção que possam contribuir aqui para a parte do planejamento urbano. Claro. Eu vou pedir para que você organize isso, direcione essa demanda junto à Secretaria de Meio Ambiente, porque daí a gente está à disposição, mas o estudo já está em mãos da Secretaria de Meio Ambiente, a gente pode estar fazendo esse suporte, esse auxílio para vocês, não tem problema nenhum, essa parceria.
Samuel, inclusive, se você quiser se juntar a nós para responder alguns questionamentos, eu acho que seria interessante. Sobre. Boa tarde. Referente à disponibilidade, nós vamos estudar ali junto à Secretaria de Urbanismo também, Transporte e Trânsito, para a gente ver a disponibilidade também das informações geográficas. Daqui para frente a gente vai estudar a melhor forma de disponibilizar tanto os relatórios, as informações relacionadas aos relatórios, quanto também as informações geográficas ali pelo nosso sistema ali disponível para os munícipes. Reforço aqui que a Unilivre está à disposição no que puder auxiliar, a dúvida que surgir, estamos sempre à disposição aqui, tanto da Secretaria de Meio Ambiente, quanto a própria Secretaria de Urbanismo. E eu gostaria também de agradecer ao pessoal da Secretaria de Obras, que deu uma força assim, sensacional para a gente na execução de uma das etapas do nosso projeto aqui, mais especificamente a Meta 2, mas vale ser lembrado agora. Boa tarde, meu nome é Luiz, participo do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento. Mas não é nem perguntas, é mais alguns comentários só para acrescentar. Primeiro que eu acho muito importante esse trabalho, eu acho que ele é um início de um entendimento melhor das questões ambientais de São José dos Pinhais, né? Que a gente é carente dessas informações. São informações técnicas. A questão ambiental se coloca de uma forma crucial, fundamental para o município, diante do crescimento do município e os desafios que nós temos aqui em São José de conciliar o desenvolvimento com a questão ambiental. Algumas coisas me chamaram a atenção, né, em relação à questão das áreas, né, onde eu vi problemas mais acentuados, os pontos vermelhos que apareceram, assim, numa breve observação, me pareceu mais grave na região da bacia do Itaqui, menos na do Rio Pequeno, e surpreendentemente na região mais praticamente rural, mas embora ela faça parte da área urbana, na região próxima à Contenda, se eu não me engano, né? Então, acho ótimo esse trabalho, porque a partir desse mapeamento a gente vai poder acompanhar nos próximos anos, futuramente, né? Toda a sociedade vai poder acompanhar, não só o poder público, acompanhar as ocupações, as áreas mais graves e as intervenções que podem ser feitas para reverter e melhorar a qualidade dessas nascentes, como um todo do uso do solo, né, de todas as características. Elas são indicadores de problemas que têm em relação também à contaminação do solo, lençol freático e tudo mais. Eu acho que a questão ambiental ela tem uma interligação geral com todos os nossos comportamentos, antropização, as preservações. E vamos poder também, a partir do grau de ocupação nesse entorno dos 50 metros. Claro que além dos 50 metros por lei, existem problemas, como foi salientado aqui, são importantes, mas nós vamos poder acompanhar que essas áreas sejam realmente preservadas como área de proteção, né? E poderíamos daí fazer essa melhoria e no entorno. Eu só fiquei na dúvida em relação às nascentes, não foram consideradas como precursoras dos cursos d'água. Me parece que se focou no local, né? Mas o estudo foi feito a partir de bacias. Então, se entende que também elas são nascentes precursoras de cursos de água e principalmente também de áreas úmidas.
Ok, muito obrigado. Muito obrigada. Perfeita a sua colocação. E assim, a área de estudo foi definida como a área urbana de São José dos Pinhais. A gente até trabalhou em alguns pontos ali com uma área de expansão urbana, que foi ali na colônia Murici, se eu não me engano é esse o nome, né? A colônia Murici ela tem um zoneamento especial. Mas o foco do estudo foi realmente a área urbana. Então, se a gente tivesse extrapolado isso para todo o território de São José dos Pinhais, a gente teria tido uma identificação mais fácil aí com relação a nascentes como precursores de cursos d'água. Acho interessante também comentar que lá do início do planejamento dos estudos, né? Porque a gente tem com a Lei 12.651 foi estabelecido o cadastro ambiental rural. Então, quando a gente fala aí da questão da área rural, os proprietários eles são obrigados, desde 2012, a fazer o cadastro da propriedade, onde ali também é obrigatório a serem inseridos nos sistemas as nascentes e os cursos hídricos. Na área urbana, a gente tinha dificuldade justamente nesse ponto, por isso essa iniciativa de fazer o estudo na área urbana, onde a gente não tem esse controle já estabelecido por legislação federal. Boa tarde, meu nome é Adiel Araújo, eu sou da Comissão de Monitoramento e Biodiversidade do Conselho Municipal de Meio Ambiente. E, em primeiro lugar, parabenizar aí pelo trabalho de vocês. Segundo, eu gostaria de saber qual vai ser a consequência em relação às nascentes, se elas vão ter uma proteção, se tem uma política de, por exemplo, restauração das APPs, as técnicas de proteção que existem, né, solo de cimento, etc. Se vai ser aplicado para essas 279 nascentes. E também chama a atenção que São José dos Pinhais é um município produtor de água, né? Nós temos mais de 8.200 nascentes, segundo dados aí do mapa geográfico do município que está lá no site da Secretaria de Agricultura. E que nós temos uma grande preocupação também com as nascentes da área rural, principalmente nas bacias que fornecem água para consumo humano, principalmente as duas principais bacias, Miringuava e Rio Pequeno. Então, é uma reivindicação, temos discutido no Conselho, né, porque foi prometido na penúltima Conferência Municipal de Meio Ambiente, foi prometido pelo secretário que discursou anteriormente, o Wagner, né, que teríamos um estudo das nascentes do município. Então, nos deixa bastante assim, otimista e com a expectativa de que nós prosseguiremos esse estudo, né, não só nas etapas seguintes das nascentes da área urbana, mas também da área rural aí no futuro breve, e que esperamos que aconteça, porque é fundamental. Sobretudo se São José quiser continuar sendo um município produtor de águas, e que é um recurso da maior importância, né? A água é vida, né? A água é fundamental e nós precisamos coibir, principalmente para essas bacias supridoras, fornecedoras de água, a questão da antropização, aí dos loteamentos, que a gente sabe que tem, de um lado, o povo que protege, e de outro lado, o povo que quer ganhar, lotear e tudo mais. Então, mas
Quero parabenizar a Secretaria de Agricultura, de Meio Ambiente e vocês aí da Unilivre pelo trabalho. Obrigado. Eu acho importante começar aqui pelo próprio município, né? Então, a razão, acho que desde o começo ali da minha primeira fala, na abertura, é justamente isso, né? Por formação como engenheiro florestal aqui, eu sei que o Yuri, engenheiro florestal, o Cauê, engenheiro florestal, a gente sempre tem bastante enraizado na nossa formação a questão do planejamento. E o planejamento de qualquer recurso natural é necessário você ter o conhecimento daquilo. Então, a gente lá trabalha bastante com inventário florestal, isso daqui também não deixa de ser o inventário das nascentes. Então, se a gente quer ordenar a ocupação do solo e o uso do solo, assim como também recuperar essas nascentes depois, para que tenha qualidade desse recurso hídrico, é fundamental isso que o senhor Adiel comentou. Então, o nosso objetivo como secretaria, eu como secretário hoje, vai ser dar continuidade, vai ser usar essas informações justamente para a gente conseguir preservar o que está em boa qualidade, o que precisa recuperar, a gente pretende fazer, vai discutir junto com vocês, junto com a própria Câmara, com os vereadores, junto com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, a melhor forma da gente fazer aí um plano municipal para a recuperação dessas áreas. Eu vejo que hoje a Secretaria de Meio Ambiente de São José dos Pinhais, ela tem uma informação tão rica na mão, informação que eu não conheço nenhuma outra prefeitura do Brasil que tenha, que é a identificação, a identificação das nascentes georreferenciada e caracterizada assim, nos mínimos detalhes. Então, isso é muito importante, talvez ser até extrapolado também para as áreas rurais, uma atualização da base hídrica do município, porque essa foi uma grande dificuldade que a gente encontrou quando a gente foi fazer o mapeamento inicial, os pontos de prospecção, os dados da base de dados existente. Então, eu não digo de município, eu digo a nível estado mesmo. A base de dados é muito frágil, são dados muito antigos, são informações muito antigas, que muitas vezes já não condizem com a realidade hoje. Então, hoje o município de São José dos Pinhais ele já sai na frente aí com relação à riqueza de informações, com essa qualidade de informações com relação às nascentes existentes no município. Novamente, quanto à questão da área rural, acho super válido, super interessante, só que como são características que estão sendo abordadas pelo governo federal e pelo governo estadual, a gente tem que só ter uma cautela para que não extrapole, né, a nossa atividade por cima e cabe, às vezes, a gente atrapalhando o desenvolvimento aí de um trabalho que já está sendo feito pelo Estado e pelo governo federal. Certeza. Boa tarde, meu nome é Tamile, sou arquiteta urbanista da Secretaria de Urbanismo, Transportes e Trânsito, aqui do município. Na parte que o senhor Rodrigo estava fazendo uma explicação sobre a importância da antropização na qualidade da água da nascente, não somente na área da APP, mas numa área de contribuição externa. Essa área de contribuição externa, vocês também mapearam, delimitaram para cada nascente? Faz parte do estudo também? Não, não fizemos. A gente estabeleceu somente a APP, porque senão o estudo ia ficar... Precisaria de mais de um ano para poder fazer isso. Porque, além dessa APP, se a gente for considerar, é uma área muito extensa, né? Mas o certo é, sim, a partir de agora, só que aí a gente precisa de um estudo hidrogeológico bastante específico para cada uma delas. Né? Eu tinha dito, né? Qual é a área de recarga, né, daquela nascente? Né, a nascente é o reflexo de uma área de recarga, de uma microbacia que abastece ela. Né? Então, tudo que tem de atividade nessa microbacia está mais ou menos influenciando na qualidade daquela água. Né? Por exemplo, se o cara tem uma empresa que ele controla tudo, todos os resíduos sólidos, os efluentes são bem tratados, beleza, não vai ter nada. Mas aí, do lado dele, tem um cara que tem uma oficina
e lava as peças com óleo e aquilo é jogado no solo, com certeza vai ter... Então, a gente precisa de muito mais tempo para poder caracterizar isso e tentar trazer isso para uma forma... Enfim, eu não sei quais seriam as ferramentas, né, mas eu agiria se eu participasse, é que eu sou muito técnico, mas se eu participasse da política, eu ia tentar fazer uma força para que houvesse uma adequação de todas essas atividades potencialmente poluidoras, sabe? Assim como já é feito, o Estado mesmo faz isso, né? A gente trabalha em empresas, eu trabalho em empresa, onde tudo isso é monitorado, né? Tanto a emissão atmosférica, quanto o recurso hídrico de efluente, quanto as questões de disposição de resíduos, tratamento de resíduo, né? E, enfim, isso tem que ser muito mais controlado, porque vai refletir com certeza no curso hídrico. E ele é de suma importância para o abastecimento da gente. O que a gente está verificando hoje, né? Eu até me veio na cabeça agora isso. A gente já mexe com plástico há muitos anos. Desde que eu nasci que eu conheço plástico. E antes disso já existia. Esponjas que são utilizadas para lavar louça também têm compostos químicos. E tudo isso está indo para a água. E existem tamanhos muito pequenininhos disso aqui que a gente não olha, não observa. 10 a menos 9 de tamanho. Existem estudos que falam que isso já está no nosso organismo. Tá? Então, quem dirá para aquilo que a gente consegue observar, né? Se a gente não consegue nem controlar aquilo que a gente consegue observar, quem dirá para essas pequenas coisas que a gente não vê? Então, é muito importante, gente. É muito importante. Então, assim, não sei como... Mas acho que cada um de nós tem que fazer o nosso papel, né? É isso. Boa tarde, eu sou Isabelle, da Divisão de Geoprocessamento, da Secretaria de Urbanismo, Transportes e Trânsito. Quero parabenizar que a gente compartilhou alguns dados com vocês, e é bom ver que foi usado num estudo que teve resultados bem positivos e bem bons. Eu tenho uma dúvida em relação à cartografia, com os pontos, né, das nascentes que foram mapeados, se as informações dos relatórios elas estão vinculadas como atributos desses pontos, que eu espero que em breve a gente consiga, né, integrar ao nosso GEL, seja para as secretarias ou para a população, enfim, mas se esses dados estão integrados com esses pontos georreferenciados ou se esses relatórios estão em separado. Esses pontos estão, inclusive vai ser disponibilizado para a prefeitura, né, todos esses pontos georreferenciados, e acredito também que o relatório, né? Todos os pontos, inclusive na ferramenta Power BI que a gente está disponibilizando, todos os pontos que a gente identificou como nascente, vai ter lá toda a caracterização dele, com todos os atributos que foram identificados, com relação à vegetação, com relação à compactação de solo, drenagem, inclusive com imagens também georreferenciadas. Vai estar disponível para a prefeitura até o final do mês, eu acredito. Eu pergunto se eles vão estar integrados no shapefile, assim, se eles estão juntos ou são em separado. Todas as nascentes mapeadas e reconhecidas como nascentes vão estar num shape só. Ou KMZ também, que vai ser disponibilizado. E os atributos? Eu pergunto se dos relatórios que foram feitos da nascente vão estar unidas, juntas nos atributos das nascentes. Você diz em relação, por exemplo, aos resultados do Rodrigo? Isso. No Power BI, né, Alana? Ok, então. Ali no shape, na tabela de atributos, vai estar somente em relação ao uso do solo, que tipo de vegetação, o raio, o perímetro, mais da característica da nascente e do raio dela. É porque eu também sou Beatriz, arquiteta urbanista, Secretaria de Urbanismo, Transportes e Trânsito. Mas tem um código que eu consigo identificar pelo shape, a nascente, que está diretamente vinculado àquele relatório. Um código da nascente, daí eu vejo lá, por exemplo, código da nascente e
I1. E daí, nesse relatório, fala nascente I1, para eu conseguir correlacionar e fazer a busca de dados. Isso existe. Sim, você diz a numeração de cada uma. Sim, todas estão identificadas e numeradas, então você consegue sim fazer essa correlação, né, de qual é e todas as características, tanto dos estudos dos geólogos e do Rodrigo também. Coordenada, todas as informações possíveis. Mais alguma pergunta? Bom, acho que é isso então, né, gente? Gostaria de convidar todo mundo agora, então, para um coffee de encerramento. Se vocês quiserem trocar mais uma ideia com a gente, estamos todos à disposição ali. É isso, né? Obrigada a todos pela presença.